Né? Hoje a gente vai fazer duas coisas nessa aula aqui, primeiro, eu vou explicar um pouco como que funciona o book, né, do ponto de vista do chaveamento dele, como que a gente vai deduzir aqui a fórmula dele, como que ele funciona. Depois a gente vai fazer um exercício com alguma forma, com as fórmulas que a gente já conhece. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: aqui tem um exemplo de um book, né? A gente tem aqui, ó, a tensão de entrada. A gente vai usar essa nomenclatura aqui de VS porque ela é usada pelo livro do Hart, né? E aqui a gente tem a chave que a gente vai chamar de S1, a chave do MOSFET, pode ser MOSFET, EBT, pode ser BJT, pode ser qualquer chave desse tipo. O indutor, o diodo, eu estou chamando de S1 e D2 porque são duas chaves, na verdade. Então, uma é A1, outra é A2, né? Se a gente fosse chamar assim. O capacitor, né? Esqueci de colocar o C aqui. A resistência, que isso aqui representa a minha carga. Muitas vezes o que vai ser te informado, às vezes, do exercício pode ser a corrente de saída. Você vai ter que definir definir essa resistência aqui através dessa corrente de saída, né? E a tensão de saída, VO. Nós queremos estabelecer a relação de VO em função do VS e do ciclo ativo. Nós queremos estabelecer isso aqui. Para isso, a gente tem que partir de algumas premissas. Primeiro, o regime permanente, né, o nosso circuito ele vai estar funcionando em regime permanente. Então, ele não ligou agora, ele foi ligado já faz algum tempo. Então, ele já ligou, já passou o transitório dele. Se você liga esse cara aqui pela primeira vez, no primeiro instante, o que vai estar acontecendo aqui? Isso aqui vai estar descarregado, o capacitor vai estar descarregado, o indutor também vai estar sem nenhuma energia, não vai estar nem um pouquinho energizado. O resto aqui não tem como armazenar energia. Então, só esses dois componentes aqui vão estar descarregados. Até eles carregarem, você tem um transitório. Semelhante ao transitório de um circuito LC, por exemplo. Quando você liga um circuito LC, ele dá aquele transitório e estabiliza, né? Até a tensão do capacitor estabiliza. E aí, o que vai acontecer aqui? Esse cara já está funcionando tem algum tempo, então ele está em regime permanente. Nós vamos desconsiderar o ripple de tensão de saída, o ripple do VO, porque isso facilita os cálculos. Então, aqui na saída, você tem um VO contínuo. Nós vamos também considerar que os componentes são ideais. Então, nós não vamos considerar a resistência do MOSFET, não vamos considerar a resistência do diodo, nem pensar também em considerar capacitâncias parasitas dele, nem nada. Não vamos considerar a resistência do indutor e não vamos considerar a resistência do capacitor. E se você, assim, só para vocês terem uma ideia, se a gente quisesse ser, como é que fala? Eu quero calcular um negócio exato mesmo. Saiba que capacitor tem indutância, indutor tem capacitância, incrível que pareça, indutor tem capacitância. Então, todos esses elementos aqui, eles são não ideais já. Eles são não ideais, eles não são aquele elemento puro. Então, se você não considerar eles puros, você não consegue fazer o cálculo de forma tão fácil assim, você fica muito amarrado. Né? A primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma tensão contínua e aqui eu estou mandando um pulso. Um pulso que a gente vai chamar aqui de PWM. Né? Depois eu vou dar uma aula só de PWM, mas isso aqui significa Pulse Width Modulation. Ou, não vai caber aqui não, mas... modulação por largura de pulso. É assim que a gente controla ele. Nós chaveamos ele um tempo e deixamos a chave aberta um outro tempo. Isso aqui vai na chave S1. Então, a minha chave S1, nesse ponto aqui, ela está fechada, S1 fechado, e aqui o S1 está aberto. Por aí vai. Aqui também eu vou puxar essa linha aqui para ajudar a gente. Né? Então, primeira coisa, qual que vai ser a tensão que vai ser aplicada nessa parte aqui do circuito para frente? Vai ser a tensão, digamos aqui, ó, a tensão VS, ela vai estar aqui, do jeito que eu coloquei, aqui está mais ou menos 60% do tempo ligado, aqui teria um ciclo ativo de 0,6, né?
o D aqui seria 0,6, aqui estaria 60% do tempo ligado, 40% do tempo desligado. Então, essa aqui seria a tensão no restante do circuito, ali, ó, em cima do V2, né? Tensão em cima do V2. Qual que vai ser a tensão em cima do indutor? Bom, o que eu tenho aqui então? Eu tenho um indutor que está segurando tensão alternada, um capacitor que está segurando tensão contínua, e o resistor ele também vai estar com a tensão contínua, por ele estar em paralelo com o capacitor. Então, ignorando o resistor, como ele não é ele que vai estabelecer qualquer tensão em cima do capacitor, é o capacitor que vai estabelecer a tensão em cima do resistor, a gente tem que aqui, ó, o VL, ele vai ser totalmente CA, e o VO, eu vou chamar de VO porque é redundância eu chamar de VO e VC, duas tensões que são a mesma, né? Ele vai ser totalmente CC. Então, dessa tensão que está vindo aqui do chaveamento, dessa tensão aqui que eu estou ligando 60% do tempo no VS e 40% do tempo no zero, né? Não estou mandando nada, então 60% do tempo eu deixo o VS aqui. O restante eu deixo zero, 40% eu deixo zero. A componente CA dessa tensão vai estar no indutor. A componente CC vai estar no capacitor. Como que eu faço para separar essas duas? Bom, eu não considerei, eu já tinha falado, eu considerei que o ripple no capacitor é desprezível. Ou seja, esse capacitor ele é tão grande que o ripple dele, o quanto que oscila a tensão dele durante o chaveamento, não vai fazer diferença no indutor. Para ele é uma tensão CC. Se for uma tensão, digamos, que fosse 1%, variasse 1%, realmente não faz diferença. Desde que seja uma variação muito pequena, não faria diferença nem se você considerasse, nem se você desconsiderasse. Só é mais difícil calcular se você considerar. Então, a gente tem que... o VO aqui, ele vai ser... O nosso VO, ele vai ser contínuo, né? Ele vai ser... Digamos que a gente não saiba o nosso VO. Vamos dar um exemplo aqui. A gente não sabe quanto que tem no nosso VO. Né? Nós não sabemos quanto que tem no nosso VO. Como que a gente sabe qual que é a forma de onda que está em cima do VL e o quanto de tensão que tem no VO, sem saber qual que é a relação do conversor? Eu não sei, eu não informei para vocês qual que é a relação de tensão entre o VS e o VO em função do ciclo ativo. Como que eu sei qual que é a tensão no VO e qual que é a tensão no VL? Eu acabei de falar. Se eu tenho aqui a minha componente CA em cima do indutor e a componente CC em cima do capacitor, basta eu calcular o valor médio desse cara aqui, dessa tensão aqui, e tirar o valor médio dele mesmo. Aí eu vou ter o VL. O valor médio dele vai estar aplicado no VO, novamente. Essa componente aqui, isso aqui é, na verdade, o VL mais o VO. A tensão no indutor mais a tensão no capacitor. A média dessa tensão está no capacitor. A componente alternada está no indutor. Simples assim. Como que eu sei a componente média aqui? Como é que faz cálculo de média? Vocês estão lembrados? Exatamente. Aqui, ó. Assim, teoricamente, se você quiser assim, falar assim, nossa, eu não sei a relação. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a área de baixo dessa curva e a área de baixo dessa curva. Como a área de baixo e dividido por esse período, o período T. A área de baixo, a integral dessa curva aqui é fácil, é VS vezes o tempo que ela ficou ligada, né? Que é 0,6 vezes T, não é isso? Então, a média aqui vai ser, né, a média desse cara aqui, né? Vou colocar como se fosse programação. A média desse cara aqui vai ser o VS vezes o 0,6, é isso? A média dele... não, a média dele é isso. A média dele é isso. É a integral, né? A integral dividido pelo período. É só para você ter uma ideia aqui, ó, é 0,6 vezes T sobre T. Então, isso aqui realmente seria o resultado da integral pelo período. Aí você corta o T com T, fica 0,6T. Então, a gente sabe que
cara aqui, 60% dele aqui, ó, o meu VO vai estar mais ou menos aqui, ó. O meu VO vai ser a média desse cara, o VL vai ser o restante. Então, o X, qual que é qual que é a minha tensão no VL, né? Vai ser o VS menos VO. Então, quanto que é VS menos VO? Né? Aqui, digamos, tá? VS menos VO. Oi? Se eu não me engano, daria isso aqui, ó. VS menos VO, exatamente. E aqui seria o meu próprio menos VO. Né? Não, né? É a média, né? Ou seja, essas duas áreas aqui, ó, elas são iguais. Essa área 1 aqui, ó, ela é igual a essa outra área aqui. Isso aqui seria minha tensão no indutor. Isso aqui seria minha tensão no indutor. Então, minha tensão no indutor ia ficar desse jeito aqui. Bom, por que eu colori isso, né? Acho que é só porque eu colori isso primeiro. Dito isso, então, a gente entende aqui que o nosso VO, se a gente tiver um capacitor muito grande, ele vai ter o quê? Ele vai ser a relação D vezes VS. Né? Isso aqui vai estabelecer meu ciclo ativo. Vai ser meu ciclo ativo. Bom, então aqui eu tenho uma corrente contínua saindo do book aqui para alimentar o resistor, para conectar também numa tensão contínua. Então vai ser tensão contínua, corrente contínua. Vai ter ripple? Vai. O mesmo ripple de corrente aqui vai aparecer aqui, é o mesmo, né? Porque a forma de onda é a mesma. Mas é muito pouco. Entenda o seguinte, da mesma forma que esse cara aqui segurou a tensão alternada, e esse aqui segurou a tensão contínua, esse aqui, né, ele vai deixar passar a corrente alternada. Não, ele vai deixar passar a corrente contínua, quer dizer, esse cara aqui não vai absorver corrente contínua, o CC dele aqui é zero, então essa corrente aqui do capacitor ela vai ser alternada e a componente contínua dessa corrente do indutor vai vir para o resistor. Então, o meu indutor ele tem uma corrente que ele tem duas componentes, uma alternada e uma CC. A CA vai para o capacitor, a CC vai para o indutor. O capacitor ele é um curto-circuito, ele é uma baixa impedância, ele é um curto-circuito para correntes alternadas e um circuito aberto para correntes contínuas. Então, o que ele vai fazer, né? Esse cara, como vai ser a forma de onda dessa corrente? Bom, a gente sabe que a forma de onda da tensão no indutor, ela é quadrada. Como a minha corrente, eu vou desenhar a minha corrente aqui, ó. Aqui tem o meu VL, né? A tensão no indutor, aqui tem a minha corrente. Só ver se tá ligado. Como a minha corrente é a integral da tensão no indutor, a forma de onda da corrente ela vai ser triangular também. Ela vai ser triangular, né? Não vai ser quadrada, vai ser triangular. Só que ela vai ser um triangular que vai ficar em torno do valor médio da corrente de saída. Então, essa aqui é a minha corrente de saída, é uma componente CC. Eu estou desconsiderando o ripple nela e a minha componente alternada de corrente vai ser uma componente triangular, que vai ser mais ou menos assim. Ó. Nesse caso aqui seria, acredito que seria algo assim. Ó. Seria mais tombado para esse lado aqui. Estaria sempre junto com o chaveamento aqui. Ó. No momento em que eu ligo a chave, ele carrega a corrente no indutor. No momento que eu desliga, essa corrente descarrega em cima do capacitor. Tá antes? Ah, é. Eu vacilei aqui nesse aqui.
Então, a minha corrente no indutor, a minha corrente no capacitor vai ser essa componente alternada aqui, enquanto a minha corrente no resistor vai ser a componente contínua. Ela vai ter duas componentes. É importante a gente estabelecer o seguinte, ó, essa corrente aqui, mínima do indutor, para que o seu circuito funcione de modo contínuo, essa corrente mínima tem que ser superior a zero, superior ou igual a zero. Essa corrente máxima não precisa ter limite. Só que a corrente máxima ela vai definir como vai ser o dimensionamento do seu indutor. Por exemplo, na hora que você for fazer assim, talvez a gente não chegue, não dê tempo de fazer uma coisa desse tipo, mas se a gente for dimensionar um indutor, o que a gente tem que fazer para fabricar um indutor? Nós temos que pegar um núcleo magnético, um núcleo ferromagnético, nós temos que pegar uma bobina e enrolar em torno dele. Pode ser uma bobina de ar? Pode, mas se você fizer uma bobina de ar, ela não satura. Só que você vai ter que dar muitas voltas e o seu indutor vai ter muita resistência. Então, digamos assim, se você quiser um indutor mais puro, você vai ter que pegar um núcleo ferromagnético. Para esse caso aqui de alta frequência, vai ser um núcleo ferromagnético de ferrite, por exemplo. Então, a gente dá várias voltas em torno de um núcleo de ferrite e o seu indutor está pronto. Só que o seu indutor e o seu núcleo ferromagnético, ele satura. Então, na hora que na hora que a gente produz a corrente nele, digamos que eu tenho aqui um toroide aqui, né? Se eu produzir muita corrente aqui em cima dele, chega um ponto que ele não tem mais dipolo magnético para fornecer fluxo magnético. Então ele começa a se comportar como ar, ele começa a deixar de ser aquele indutor grande que você estava precisando. Você precisava de um indutor de valor, digamos, de 1 mH, e aí ele começa a funcionar com menos de 10 vezes o valor que você está funcionando, simplesmente pelo fato que você trabalhou com muita corrente. Então esse valor de corrente máxima aqui, ele vai estar ligado com um dimensionamento. Você tem que saber qual que é esse valor. O indutor vai se comportar bem. Porque do contrário, digamos que ele perde a característica de ferromagnético dele. A sua corrente ela pode disparar lá para cima. Transformador tem muito isso. Ele tem uma corrente transformadora. Não é feito para saturar, eles saturam, né? Então a corrente de um transformador ela seria senoidal, só que o tempo todo ela faz assim, ó. Você medir a corrente que vai nele, o tempo todo ela dá nesse momento aqui, a bobina está se comportando como uma bobina de ar. Bom, a forma de onda a gente já entendeu, né? O que a gente precisa entender agora? Qual vai ser o cálculo do ripple de tensão? Lá no livro do Hart também tem detalhado como é que faz o cálculo. Vai ser, a fórmula para o cálculo de ripple de corrente vai ser baseado na tensão, vai ser em função da tensão de saída, o ciclo ativo, a indutância e a frequência de chaveamento. Quando você vai dimensionar, escolhe o pior valor de ciclo ativo, que é o do, como é que chama? O 50%, e aí você vai ter o maior valor de ripple que ele teria, né? E aí sim você define a frequência e a indutância para você escolher o indutor. Em alguns exemplos, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa fórmula, então ela vira isso aqui, ó, ela vai virar isso aqui, ó. Simplesmente para você ter que escolher um indutor, ou se eu quiser também escolher uma frequência de chaveamento, para que ele tenha um determinado ripple de corrente. Eles não costumam chamar de ripple de corrente, quem chama mais de ripple de corrente sou eu. Ripple geralmente é definido para tensão. Mas assim, não deixa de ser uma como é que chama? Uma oscilação, né? É a mesma coisa que ripple em inglês. E a tensão de saída do capacitor, vou passar essa fórmula mais para cá. Eu estou colocando um quadradinho aqui porque essas fórmulas são importantes, tá, pessoal? A tensão de saída no capacitor vai ser dada, ela também é função do ΔI, né? Mas tem como você simplificar.
é dado em função do delta IL. Aqui eu anotei o período, então fica o delta IL sobre 8 vezes a capacitância vezes a frequência. Vamos ter certeza que a gente anotou certinho. O delta VO vai ser o próprio delta IL dividido por frequência. Ok, pessoal? Da mesma forma, dá para a gente inverter aqui, ó, puxar, voltar a capacitância para cá e colocar o delta VO para lá, para eu falar, por exemplo, assim, qual capacitor que eu tenho que escolher para ter um ripple máximo de, por exemplo, 1%, alguma coisa assim, definir isso. Né? Ok? Essas aí vão ser as fórmulas importantes para o book. Vamos lá, pessoal. Dado um book com os seguintes parâmetros, VS igual a 50 volts, tensão de entrada, né, 50 volts, ciclo ativo de 0,4, indutância de 400 microhenry, capacitância de 100 microfarad, uma frequência de chaveamento de 20 kHz e na saída uma resistência de 20 ohms. Pede aí para calcular a tensão de saída. Primeiro, né, a tensão de saída. Então vamos calcular. Saída desse cara aqui. VO vai ser V igual a vezes DS, que é igual a 0,4 vezes a tensão de entrada, que é 50 volts, dá 20 volts, não é isso? Pede para calcular o valor máximo e mínimo da corrente. Bom, para calcular o valor máximo, o que a gente precisa agora para calcular? Para calcular o valor máximo e mínimo da corrente. Precisamos saber do delta IL, precisamos saber do IO, não é isso? A gente sabe os dois, a gente já tem, não é? Então tá. Primeira coisa, fácil, né? Ele vai ser a tensão de saída, o VO, sobre a resistência. Vai ser 20 volts sobre quanto? 20 ohms, não é isso? Então vai ser 1 ampere. Beleza. O delta IL, seguindo a fórmula que a gente tem ali, que a gente já tinha anotado, vai ser, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, é VO vezes 1 menos o ciclo ativo sobre, quanto que era, hein? Só LF, né? Então aqui eu tenho VO, né? VO vai ser 20 volts, VO vai ser 20 volts, 1 menos 0,4, né? Isso aqui tudo é 0,6, aqui é 400 micro e aqui é 20K. Corto esse K com esse micro, corto esses outros dois zeros com o micro também, mais uma vez, que aqui é 10 a menos 6, K mais esses 3 zeros é 10 a 6. Então 4 vezes 2 aqui dá 20 sobre 8 vezes 0,6, quanto dá? 1,5 ampere, é isso? Então o meu delta IL é 1,5 ampere. E aí ele quer saber qual que é o I máximo e o I mínimo. A gente sabe que o IL, ele na verdade ele é o IO mais o delta IL. Então quando o delta IL, esse delta IL aqui está em torno do, na verdade não delta IL. O IL ele não é isso aqui não, né? Na verdade o jeito certo é o IL máximo, ele vai ser o IO no... Cuidado com quem fez isso aí, pessoal. Cuidado, tá longe. O IO mais a metade do delta IL, que esse cara aqui vai estar em torno, né? Ele vai estar cobrindo ali a média ali, né? Mas a metade dele vai ser 1,5 sobre 2, não é isso? Isso aqui é 1, né? Então o IO vai ser 1,75, não é isso? O IO não, né? O IL máximo. E o IL mínimo vai ser 1 menos 1,5 sobre 2, que vai ser igual a 0,25 amperes.
Então, aqui a gente vê que, olha que legal, a nossa forma de onda aqui, a corrente, ela está com o valor aqui de, digamos, 1,75, 0,25, isso aqui é só um esboço. Ele está com 0,4, então ele deve estar mais ou menos assim. E está aqui com a metade dele tem 1 ampere, né? Ele até está perto aqui da descontinuidade, mas ele ainda é contínuo. Ele está com esse ripple todo aqui de corrente, né? E assim, a gente vai ver que o VO dele não vai ser muito alto. Então, ele é um conversor que está aproveitando bem da indutância e o VO dele não é muito alto. Cláudio, então, IL, em relação a IL máximo e IL mínimo, eles sempre equidistantes, diferem uma outra distância. Sim, a metade, isso, a metade, o IL vai ser isso aqui, ó. O delta IL vai ser isso aqui, né? Vai ser o, você não está vendo aí não, né, Matheus? Imagina, né? E o IL vai ser isso tudo aqui, vai ser essa corrente, vai ser o valor médio mais a variação. A variação vai ser só o que está em torno ali do valor médio. Igual, sempre igual. Porque é triângulo, né? Então não tem o que mudar. Né? Não importa se você fizer assim ou assim, a metade dele vai sempre estar em cima, né? Vai sempre na mesma distância. Pode falar. Se eu reduzisse o indutor e eu descobrisse que o IL mínimo desse negativo, o que ele faz? Ele estaria funcionando em modo descontínuo. Ou seja, digamos que você descobrisse isso aqui, ó. Aqui, né? Nossa, vou desenhar de novo, porque eu não quero que, ó. Digamos que você descobrisse isso aqui, ó, que o seu IL teria que dar algo assim, ó. Isso aqui não existiria, essa corrente, ela não seria negativa. Sua corrente ela ia estar ficando zerada durante algum tempo. Isso aqui a gente chama de modo descontínuo. Esse aqui é o modo contínuo, em que o seu indutor está conduzindo o tempo todo, e esse aqui é o modo descontínuo. Tem problema em operar o modo descontínuo? Por exemplo, é pecado, é crime? Não tem nada a ver. O negócio é o seguinte, o seu indutor ele vai ficar sem corrente durante um tempo. Isso significa que o seu capacitor vai estar sozinho fornecendo energia para a resistência. O que acontece com isso, assim, como é que fala, indimensionamento é até melhor se operar assim, em alguns conversores é até melhor se operar desse jeito. Fica mais fácil você dimensionar o seu indutor, que é o mais chato, é um dos elementos mais chatos de você dimensionar. O problema é que na hora de você controlar ele, você não vai poder usar essa relação aqui. Ele não vai ser proporcional, o ciclo ativo. A relação não vai ser VO igual a D vezes VS. Depois eu mostro aqui uma fórmula da razão, que vai ser bem chato, vai envolver raiz, alguma coisa assim. Entendeu? Aí a fórmula é um pouco mais complicada. Assim, você consegue controlar ele ainda, assim, você consegue controlar ele, como fala, usando um PI, alguma coisa assim? Consegue, da mesma forma. Assim é mais fácil. Os exercícios eles vão sempre tentar te puxar para o lado da continuidade, de manter ele um conversor funcionando contínuo. Só que isso é bobeira. Na maioria dos casos, vai se preferir ainda mais para fontes de alimentação, que muitas das vezes elas estão abertas, né? Elas estão abertas. Por exemplo, você pega um capacitor, um carregador, conecta ele no celular, ele não vai, assim, às vezes o conversor não vai estar funcionando em modo contínuo, porque ele não vai estar precisando injetar tanta corrente naquele momento. Principalmente se ele já estiver bem carregado. Ele vai ter que controlar a corrente, então ele vai ter que controlar a tensão. Então, assim, faria até mais sentido a gente aprender a funcionar em modo descontínuo do que em modo contínuo, porque em modo descontínuo é muito mais aplicável em fontes chaveadas. Para book até que não, mas assim, para flyback, para todos esses conversores, a maioria deles funciona em modo descontínuo. O flyback, por exemplo, que a gente vai ver em umas próximas aulas, a gente vai ver que ele funciona quase, assim, ele sempre funciona em modo descontínuo, ele sempre está com algum tempo ali sem corrente. Significa isso, então. Respondi a sua pergunta? Beleza. Valor máximo e mínimo a gente achou. E ripple de tensão. Qual vai ser o ripple de tensão? Cadê o apagador? Está acabando, pessoal. Calma. Está acabando de começar o semestre. Letra C, qual vai ser o ripple de tensão? Delta VO. É igual a quê? Ajuda ali. Delta IL, não é isso?
dividido por 8 vezes a capacitância vezes a frequência. Então é 1,5 ampere, não é isso? Sobre 8 vezes 100 micro, né? Vezes 20K. Corta o K e esses outros dois zeros com 1 micro, fica 1,5 sobre 16. Dá quanto? 94 milivolts. 94 milivolts para 20 volts é quanto mais ou menos? Vocês têm noção? 94 dividido por 20. – 94 milivolts dividido por 20, vezes 100. Que aí dá 0,... Tem certeza? 0,0... É 5%? Não, vezes, você multiplicou por 100? 0,57%. Meio por cento mais ou menos, né? Aproximadamente 0,5% de Ripple, o que é tranquilo assim de trabalhar. Para a carga que ele vai fornecer, isso é tranquilo, sabe? A carga, nenhuma carga vai ficar assim, se não for 20 volts, não, pode ser um pouquinho ali dentro da margem que ele funciona do mesmo jeito. Então o Ripple de tensão que vai ser 94 milivolts, que corresponde a aproximadamente 0,5% de Ripple de tensão. Isso sendo que o nosso conversor está funcionando com uma corrente totalmente assim, ela está com um Ripple enorme. Ela está uma corrente quase sendo descontínua. Né? Isso é o dimensionamento. O interessante da gente observar aqui também é o seguinte, não é necessário que você fique assim, ó, o meu conversor ele tem que ter um Ripple de corrente pequeno. Não, na verdade não. O indutor ele foi feito para trabalhar com ele foi feito para trabalhar com uma faixa de corrente. Se você trabalha com um Ripple de corrente pequeno, significa que talvez você nem precisasse daquele indutor. Se estiver chaveando rápido demais, talvez você nem precisasse do indutor tão alto, de valor tão elevado. Né? Não. A carga para ela, aqui, ela está recebendo 0,5% de Ripple. Se você quiser deixar, por exemplo, não quer deixar 0,0001% de Ripple, não faz diferença para ela. Todas as cargas que você for trabalhar, digamos que você fosse trabalhar com um PIC ou um Arduino, ele vai ter uma capacitância, ele vai ter um capacitor na entrada de alimentação dele. Então, se você fornecer 20 volts para ele, com 0,5 volt de Ripple, digamos, lá na entrada, primeiro que ele vai funcionar com isso. Segundo que lá na entrada ele vai ter um capacitor para lidar com isso. 0,5 volt, não sei, mas assim, ele vai ter alguma coisa para lidar com isso. 0,5% assim, é muito pouco. Né? Eu lembro uma vez que eu falei assim, 1% não é nada. Aí um aluno falou assim, depende, né? E se for aquele 1%? Aí eu não entendi. Aí o pessoal todo começou a rir. Porque a música do, como é que chama?